Está gravando. Iniciei a gravação. Bom, primeiro alguns avisos. Toda segunda-feira nós temos a trilha de aprendizagem, que é obrigatória. Lembrem que é obrigatória. Eu faço lá a presença, eu lanço a presença lá, faço a listagem, vocês recebem as horas de estágio e também deixo gravado para aqueles que quiserem tirar dúvidas, mas a presença é necessária. Ah, professor, estou numa outra aula. Aí você vai pegar e assistir o vídeo e depois falar com a Rafaela, que eu garanto que ela resolve. E segundo, toda quarta-feira aqui pelo Teams, basta você entrar, é a sua jornada de aprendizagem. Tudo em EP1. Nós estamos tratando de EP1. Tanto é que na segunda-feira retrasada, presencialmente, nós falamos sobre procuração e subestabelecimento. Na semana agora que passou, na segunda-feira agora, nós falamos sobre contrato de honorários. Tem muita coisa para falar. Nossa, é coisa demais para falar. E presencialmente é sempre melhor, porque sempre aparece a dúvida, a gente vai tirando a dúvida. E aqui pelo Teams, muitas vezes você fica tímido, fica meio adormecido, contido e não quer fazer pergunta. Olha só, pode perguntar. Nós estamos aqui, está sendo gravada, eu sei, mas estamos aqui para tirar dúvidas. Então, sempre que você tiver, abre o microfone ou manda pelo chat. Eu pego e tiro a sua dúvida, que eu estou aqui ao mesmo tempo dando a aula e olhando o chat para ver se tem pergunta, tá? Ou então abre seu microfone e pergunta daí mesmo, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não consegui colocar ninguém na sala de palestra. Não tenho poderes para isso. Eu acho que eu não consegui, porque eu botei, Eliezer, você, por exemplo, eu coloquei na sala de palestras e você falou não consegui entrar. Eu fui ver e realmente foi recusado. Aí eu fui ver se eu conseguia lançar. Eu não consigo lançar. Você vai ter que falar com a Yasmin. Então, quando vocês estiverem lá no NPJ, fala com a Yasmin, pede a ela para colocar vocês na sala de palestras, a equipe de palestras, para você poder baixar o material do EP1, tá? É que, infelizmente... Ok, professor, ok. Valeu, Eliezer. Infelizmente, eu tentei, mas não tenho poder para isso dentro da sala. Mas eu vou continuar tentando. Eu não deixo para lá. Eu continuo tentando, porque é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer. Até conseguir, aprendendo e tentando colocar até arranjar um jeito de resolver, tá? Então, vimos com relação às trilhas as trilhas obrigatórias, que estão toda segunda-feira, trilha obrigatória, e toda quarta-feira a aprendizagem, tá? A nossa jornada de aprendizagem. Uma complementa a outra. São complementos, tá? Bom, antes de iniciar, hoje é agravo de instrumento. Vamos falar de uma modificação severa que teve nesse tipo de recurso. O agravo é considerado um recurso, tá? É considerado um recurso, mas só cabe não de decisão de mérito, de sim decisões interlocutórias. Nós vamos pegar e falar disso exatamente na nossa jornada de hoje, tá? Antes, sempre, como eu gosto, temos sempre o nosso momento poético e filosófico, o nosso café, nosso chazinho filosófico com Clóvis. Vamos falar com Clóvis hoje. Vai. Deixa eu ver quanto você... Em 40 anos, construímos para nós uma sociedade da desconfiança, onde a palavra não vale assim nada. Como tu me enviaste. Aonde... Opa, parece que ingressou duas aqui. Deixa eu tirar uma. Duas falando aqui. Vamos ver quem é que está aqui. Tem alguém por trás aqui. Já consertei. Bom, professor, aqui a gente já sabe como que arrumar. Pronto, voltamos. Em 40 anos, construímos para nós uma sociedade da desconfiança, onde a palavra não vale nada, onde ou somos submetidos à ameaçadora repressão externa, ou então estamos à mercê de um olhar desconfiado de quem jamais acredita na nossa própria intenção. Entendemos aquilo que alguns chamam de erosão do paradigma da moralidade, ou seja, uma espécie de deterioração progressiva da formação moral, de tal maneira que, se existe alguma chance de cercearmos a conduta indigna, é através da repressão externa. Na moral e na consciência, as chances diminuíram demais.
Cito sempre o exemplo da minha avó, que morava na rua Manuel da Nóbrega, na frente da Assembleia Legislativa, e que me pedia para comprar pão e leite. Pois eu ia sem dinheiro aos 8 anos, andava 6 quadras até a esquina da Brigadeiro com a Lorena, onde havia uma padaria, e lá eu comprava pão e leite. O padeiro tinha certeza que minha avó passaria para pagar. Minha avó tinha certeza que o padeiro houvera anotado corretamente o que fora consumido. E assim a gente foi se relacionando na moral e na confiança. Um belo dia surgiu no caixa a plaquinha "Não aceitamos fiado". E a plaquinha "Não aceitamos fiado" redefinia nossa relação. Não aceitamos fiado significa passei a desconfiar de você. Não aceitamos fiado significa se antes você podia voltar para pagar, agora tem que pagar na hora, porque por alguma razão eu comecei a suspeitar que você não voltará. Um dia essa plaquinha desapareceu. E você perguntará, por que a confiança voltou? Não. Porque a desconfiança se estabeleceu como protocolo, como procedimento, e ninguém mais cogitaria fiado. Ela se tornou inútil pela consagração da desconfiança. E hoje, se uma criança leva dinheiro, passa pela humilhação de ver o caixa olhando a nota contra a luz para verificar se é verdadeira. Em 40 anos, construímos para nós uma sociedade da desconfiança, onde a palavra não vale nada, onde ou somos submetidos à ameaçadora repressão externa, ou então estamos à mercê de um olhar desconfiado de quem jamais acredita na nossa própria intenção. Essa mesma humilhação da criança passei eu em Porto Alegre, voltando para cá. Hotel nas imediações do aeroporto, 4h30 da manhã. Eu fazendo o check-out, sou reconhecido pelo recepcionista que me saúda. Professor, sou seu fã, acompanho seus vídeos. Consumo de frigobar? Uma água mineral. Ele então pega o telefone e diz, verificar o consumo do 1414. Na minha frente, menos de 1 metro de distância. Alguém deve ter dito uma água mineral. Ele coloca o telefone no gancho e diz, de fato, uma água mineral. É tanto. Ou a gente se acostuma a engolir sapo, ou a gente se torna cascudo. Cascudo diante de um procedimento que nos humilha, por nos tomar por desonesto e mentiroso a cada segundo, ou saímos agredindo a todos. Às vezes não tem outro jeito, melhor fingir que não ouviu. Assim também, em palestra em Posadas do Rio Quente, indústria farmacêutica, que sempre vai bem obrigado numa sociedade doente. O evento lindo, termina a palestra, o meu anfitrião, super gentil, recomenda um mergulho nas águas quentes. Confesso, nunca me ocorre levar sunga quando saio para trabalhar. Mas a insistência do meu anfitrião fez que entrasse numa lojinha. Cacuete de professor da universidade pública. Fui perguntando pela sunga mais barata. Tinha uma, R$17. Mas com razão. Na frente um coqueiro, altivo, ereto, vertical. Atrás a bandeira do Japão. Assim eu nunca vi uma sunga que mostrava graficamente o que escondia organicamente. A sunga me apertava esgarçando o tronco do coqueiro. Mas para um mergulho estava ok. Eu então disse à moça, vou subir, pegar a carteira e desço para acertar com você. Ela disse, primeiro tira a sunga. Falei, passa pela sua cabeça o quê? Que eu vou sair daqui correndo com essa sunga ridícula para não pagar R$17? Ela disse, isso é o que passa pela minha cabeça. Falei, da onde você tirou isso? Da minha experiência de vendedora de sungas aqui. Acho que você entendeu. A desconfiança não se instala do nada, mas resulta
resulta de nossas próprias práticas. Não consta que nos últimos 40 anos tenhamos sido invadidos por extraterrestres, tampouco invadidos por povos alienígenas. Aqui só veio quem está aqui mesmo. Aqui só agiu quem está por aqui mesmo. Portanto, se passamos a desconfiar uns dos outros, é por nossa conta e risco, pelo nosso próprio comportamento, nossa própria responsabilidade. Se existe luz no fim do túnel, a diretora pedagoga da escola da minha filha convoca os pais e anuncia sua mais nova invenção: uma câmara fiscalizadora em cada sala de aula, permitindo aos pais controlar o comportamento de seus filhos até pelo celular. É muito legal, porque aí ela vira para as crianças e diz: terão que se comportar, estão sendo vigiadas o tempo inteiro. É a lógica do elevador. Sorria, você está sendo filmado, trazida para a sala de aula. E assim, a escola abre mão da formação moral, que permitiria a cada um dos seus alunos a reflexão lúcida sobre seu comportamento, independentemente da repressão externa, havendo ou não controle civilizatório. A formação moral permitiria a cada um dos alunos, na intimidade da consciência, ponderar sobre os acertos e erros de suas condutas eventuais. E com isso, decidir sobre a melhor das condutas, mesmo sem ninguém vigiando. Mas a diretora que abre mão da prerrogativa escolar de formação moral, talvez por conhecer suas limitações, a diretora vincula o comportamento adequado da criança ao fato de estar sendo vigiada 100% do tempo. E sem saber, coloca uma pá de cal na moral. Não há a menor chance do aluno daquela escola ter lucidez para identificar sua boa conduta sem que haja ninguém olhando. Porque a criança entendeu rápido: se eu tiver que agir na contramão dos meus apetites, na contramão dos meus ganhos, eu só farei isso se e somente se estiver sendo vigiado. Na falta da parafernália tecnológica, na falta de artefatos repressores, darei vazão aos meus instintos mais selvagens e canalhas. A criança entendeu logo, a professora ensinou tudo. A moral não é coisa para nós. Eu gosto do Clóvis, principalmente nessas intervenções que ele faz, e vocês, eu acho que devem sempre fazer uma reflexão no início das nossas aulas, sempre, porque nós estamos desconstruindo a moral. A moral está sempre, a sociedade está sempre mudando, mas as nossas legislações estão vindo tentando regrar aquilo que moralmente nós devíamos fazer. E você vai ver legislações exatamente fazendo isso. E isso é necessário, porque há uma desconstrução da moral da sociedade. Não é alguém, somos nós mesmos. Nós mesmos estamos provocando essa desconstrução, desconfiando, fazendo a desconfiança reinar. Mas a desconfiança reina por quê? Porque certos atos que as pessoas realizam dentro da nossa sociedade que não são corretos do que se espera dentro da sociedade. Mas é uma reflexão filosófica só para nós pegarmos no tranco e falarmos sobre a nossa matéria. Nossa matéria hoje é o agravo de instrumento. O agravo de instrumento é um tipo de recurso, mas não é de decisão de mérito, é de decisão interlocutória que foi modificado. Ele já existia, mas ele foi modificado em 2015. Antigamente, nós tínhamos o agravo de instrumento e o agravo retido, que era apresentado em decisões. Agora, não. Agora nós só temos o agravo de instrumento, que já vai à segunda instância. Vamos ver como é que é isso? E não é qualquer decisão interlocutória que cabe agravo de instrumento. Tá? Tomem cuidado, que não é qualquer decisão que cabe de agravo de instrumento. É um rol taxativo no artigo 1015 do CPC. Rol taxativo quer dizer aquele que está escrito na legislação que você pode apresentar agravo de instrumento. Tá? Então, em 2015, o Código de Processo Civil de 2015 eliminou o agravo retido. O agravo retido era um que a gente apresentava e ficava retido dentro do processo, só ia ser analisado sempre quando a gente apresentasse o recurso.
E foi só uma história, só para você saber o que era. Agora não. Agora você apresenta o agravo de instrumento diretamente ao tribunal, juntando a documentação. E se for processo eletrônico, isso é no processo físico. No processo eletrônico, você apresenta direto a sua petição e anexa todo o processo, já vai ser remetido para a segunda instância. Está facinho. A advocacia melhorou bastante. O que não melhorou foi o tempo para se desenvolver as decisões, o processamento das decisões. E não era culpa do judiciário, não. É que existe uma gama imensa de ações que estão sendo colocadas à justiça, e isso vai emperrando o judiciário. A quantidade. Ah, mas professor, o judiciário é para isso. Eu sei, o judiciário é para isso, mas olha o exemplo aqui de vocês. Se eu começo a dar aula, cobrar para você ir na aula segunda-feira, ir na aula quarta-feira, e isso fora do horário de aula normal. Isso fora do horário de aula normal. E você tem ainda aula para fazer. Você começa a se emperrar, fala, não estou conseguindo dar conta. A mesma coisa acontece com o judiciário. Tá? Bom, ainda ao agravo de instrumento cabe das decisões interlocutórias que não são atacáveis na apelação ou contra razões. Na apelação e contra razões são as decisões de mérito. Tá? Como é que é isso? Vamos ver tudo direto dentro da legislação. Tá? Vamos ver o rol taxativo. Quando é que cabe agravo de instrumento? Lembrem que as nossas aulas são da seguinte forma. Primeiro, eu lembro vocês, porque a princípio, eu parto do princípio que vocês já sabem. Eu tenho que partir do princípio que vocês já sabem. Eu só estou recordando a vocês o que é o agravo de instrumento e depois dou um modelinho para vocês terem a noção de como é que faz um agravo de instrumento. Tá? Então, vamos lá. Cabe agravo de instrumento. É o rol taxativo contra as decisões interlocutórias que versem sobre, primeiro, tutela provisória. Ou seja, indeferiu sua tutela provisória ou deferiu sua tutela provisória. É uma decisão interlocutória, mas ela fala de mérito, mas não é definitiva. Não é definitiva. Então, tanto você, se o juiz, por exemplo, não deferiu a tutela provisória que você pediu, de uma cautelar de urgência ou de evidência, não deferiu a tutela provisória. Aí você pode pegar e entrar com agravo de instrumento. Ou, ao contrário, ele deferiu a tutela provisória, seu ex-adverso pode pegar e agravar. Olha só como é que é interessante. Tá? Mérito do processo. Toma cuidado que, com relação ao mérito do processo, você, que não seja terminativa, decidir no mérito, eu posso pegar e entrar com agravo de instrumento. Posso, por exemplo, deu a decisão lá na sentença, o juiz sentenciou, não foi uma decisão interlocutória, foi uma decisão que ainda não transitou em julgado, eu pego e agravo antes de apelar. Agravo, porque houve uma má interpretação do juiz, ou eu decidi o extra petita, e não foi do pedido, eu posso agravar. E, paralelamente, lembrando que os prazos contam juntos, nem sempre a suspensão de prazo, nem sempre há suspensão de prazo. Prazos constam juntos. Então, você agrava e depois, se o desembargador ou o juiz não voltar atrás, você pode pegar e entrar com a sua apelação ou o recurso ordinário que for cabível. Tá? Rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Vocês sabem muito bem que em preliminar, você pode arguir sobre preliminar, que aquele tipo de contrato, aquele assunto que está sendo tratado ali, tem cláusula contratual de convenção de arbitragem. O que é isso, professor? É que você colocou no contrato, lá embaixo, elegem as partes o foro de São Gonçalo, elegem as partes o foro de Niterói para tratar sobre assuntos desse contrato. Tá? Vocês elegem o foro arbitral. Nesse momento que vocês elegeram o foro arbitral para tratar desses assuntos, o juiz, se você apresentar no Poder Judiciário Estatal, o juiz, ele terá que, vai ter que ser arguído, né? Terá que se declarar incompetente para julgar aquela ação. Por quê? Tendo em vista que a competência foi dada à Justiça Arbitral. E o juiz não quis. O juiz falou, não, a competência é minha. Então, ele rejeitou a alegação de convenção de arbitragem sobre o assunto, você pode agravar. Entenderam? Incidente de desconsideração de personalidade jurídica, artigo 50. 50 no nosso Código Civil, lembram o artigo 50? No caso de abuso de personalidade, caracterizada pela desvio da finalidade ou confusão patrimonial,
poderá o credor solicitar desconsideração. Então, a desconsideração eu posso solicitar, é uma decisão interlocutória, pedindo em agravo de instrumento. Se o juiz não der, eu agravo, solicitando a desconsideração da personalidade jurídica. Da pessoa jurídica, é claro que a desconsideração da personalidade jurídica é da pessoa jurídica, tá? Pelo amor de Deus. Não há desconsideração da personalidade jurídica da pessoa natural, tá? É da pessoa jurídica. Mas para que isso, professor? É que será responsabilizado o patrimônio particular, quando é desconsiderado pelo abuso de personalidade, vai ser responsabilizado direto por qualquer prejuízo das partes, o patrimônio particular dos sócios, gestores e administradores da pessoa jurídica. Por isso que a desconsideração da personalidade jurídica do artigo 50. Tá? Exibição ou posse de documento ou coisa, tutela de evidência. Tutela de evidência, você quer mostrar, olha, você está lá, está com ele, eu preciso dos documentos que estão com ele, ele não apresentou, eu posso solicitar. E o juiz só não apresentou, não foi apresentado. Vou dar um exemplo, que eu tive um caso onde o meu cliente foi acusado, que é uma pessoa jurídica, foi acusado de ter cobrado do cartão de crédito de uma cliente. Só que ele não cobrou. E eu pedi para ela apresentar o extrato, ela não apresentou. Eu agravei e pedindo a apresentação do documento que não foi apresentado. Entendeu? Ainda, aí eu pulei o 5, rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Então, se foi dado gratuidade ou não foi dado gratuidade, todos dois são decisões interlocutórias. Pode agravar. O juiz não deferiu, você agrava. Só lembra o seguinte, vamos parar que nós estamos aqui na aula de prática jurídica. Você vai ter que pesar muito bem se vale a pena agravar. O agravo é um recurso, é uma forma de se alterar a decisão, jogar para a segunda instância, para um colegiado julgar, mas você tem que ver o custo disso. O custo é que tem recolhimento. Tem recolhimento. Se você não recolher na forma devida e na época devida, dobra. Você tem que pagar o dobro. Tem um monte de detalhezinhos. Tá? Então, para começar, tem custas. Vai ter que ver as custas. A gratuidade, eu pedi custo, vai ter que pedir gratuidade também no agravo de instrumento. Se não for deferido, você está ferrado. Você está ferrado. Ou o seu cliente está ferrado, né? Então, tem que analisar se é interessante apresentar o agravo de instrumento. Primeiro ponto, é com relação a custos. Segundo ponto, demora. Qual é o prazo? Não tem prazo, doutor. Vocês sabem que não tem prazo. Eu estou um exemplo de um caso meu em que eu dei entrada em março. Em março de 2022, dei entrada com pedido de ação, com pedido de agravo, pedido de gratuidade de justiça. Fiz o pedido de gratuidade de justiça, o juiz indeferiu e mandou eu juntar os impostos de renda. Eu juntei o imposto de renda dos últimos 5 anos do meu cliente, ele continuou negando. Eu tive que agravar, foi para o tribunal. Em fevereiro, março de 2023, que foi julgado no tribunal. Eu consegui a gratuidade, mas demorou um ano para poder deferir, eu consegui a gratuidade lá e o processo não andou. Ou seja, o direito do meu cliente, direito de lesionado, ameaçado de ser lesionado, ficou esperando um ano. Vale a pena? Então, analisa, vê se vale a pena, conversa sempre com o seu cliente. Atenção, a responsabilidade deve ser dupla, sua e do seu cliente. Você orienta, mas a decisão tem que ser dele. A responsabilidade é sua também, mas a decisão tem que ser dele, porque senão ele vai ficar virando para você, pô, doutor, está demorando demais, o que aconteceu? Eu te falei, demora, entenderam? Então, divida a responsabilidade desse peso que você carrega nas costas, das decisões que você tem que tomar no processo, divida com o seu cliente também, porque ele precisa também saber a responsabilidade que é se ele decidir não pagar a gratuidade, por exemplo. Tá? Aí do 6 eu falei. 7, exclusão de litisconsórcio. O que é litisconsórcio? Ativo ou passivo? Tem mais de uma pessoa no processo. A princípio, o processo tem o autor e o réu. Tá? Mas na parte ativa, no litisconsórcio ativo, ou seja, autor, tem mais de um autor. Tem 3 autores, são 3 pessoas. Eu quero excluir um autor. Aí, esse aqui não pode, entra para agravo de instrumento. Ou é réu. Tem 3 ou 4 réus. Eu quero excluir um réu. Exclusão de litisconsórcio ativo ou passivo é agravo de instrumento. Tá? Rejeição do pedido de eliminação de litisconsórcio, exclusão, você pediu, o juiz não aceitou,
rejeitou o seu pedido, você pode agravar da decisão dele. Olha só. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiro. Veio terceiro falando, não, a dívida era minha, entrou no processo, se habilitou no processo por uma questão de credor, alguma coisa assim, você pode pedir a inadmissibilidade ou admissibilidade daquele terceiro que veio intervir no processo. Pode acontecer. Isso são, voltando a lembrar, esses são em quais situações que eu posso apresentar agravo de instrumentos, as decisões interlocutórias que cabe agravo de instrumento, tá? Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivos ao embargo da execução. Você já está na sentença, já está em execução de sentença, você embargou a execução e o juiz não deferiu. Não deferiu. Aí você pode agravar. Cabe, então, agravo de instrumento até em execução, tá? Em decisões interlocutórias já no processo de execução. Lembra processo de conhecimento, depois processo de execução. Temos liquidação de sentença nesse meio. Vamos lembrar todo o processo. Processo de conhecimento, liquidação de sentença, execução de sentença. Então, cabe tanto o agravo de instrumento no processo de conhecimento, quanto também na execução de sentença. Tá? Redistribuição do ônus da prova, nós temos o artigo 373, parágrafo 1º. O ônus da prova seria do autor e ele distribui ao réu, como é o caso do consumidor, no Código de Defesa do Consumidor, onde há a redistribuição, o ônus da prova cabe ao réu e não ao autor, provar aquilo que ele está alegando. Tá? E outros casos expressamente referidos em lei. Então, esse rol taxativo, mas ele não é definitivo. Você pode buscar em outras legislações, em outras leis, situações em que cabe agravo de instrumento. Aqui é só uma parte, tá? Parágrafo único, também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou descumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Olha que legal que eu já tinha falado, está aqui no parágrafo único para vocês. Cabe na execução, cabe na liquidação de sentença, agravo de instrumento. E que decisões interlocutórias, o juiz homologa o valor dos cálculos e o valor dos cálculos está errado. Você pode agravar na decisão dele. Lembra que as decisões não é decisão das partes, é decisão do juiz, tá? São decisões interlocutórias do juiz. O artigo 1115 do CPC é de taxatividade mitigada, ou seja, esses fatos aqui são taxativos, mas mitigado. Tem que ver cada caso. Cada caso é um caso diferente, para poder aplicar o agravo de instrumento ali. Por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Então, não vai ser útil porque a situação já está tal que a pessoa vai não ser mais necessário a decisão judicial, por exemplo, nas questões de saúde. Na questão de saúde é tão urgente, é tão premente que se deu uma decisão que não adianta dar que a pessoa tem direito a pular a fila e passar para todo mundo no CIGEG se ela morreu. Então, o agravo é a excelência. Não deferiu tutela provisória, mandou analisar, ou deferiu a tutela provisória, porém não foi cumprida. Você pode pegar e agravar, tendo em vista a urgência necessária. Então, a taxatividade tem que ser mitigada. Quando fala taxatividade mitigada, você tem que ver cada caso separadamente, dentro da sua necessidade. Tá? 1009, da sentença cabe apelação de toda e qualquer decisão de mérito definitiva, cabe apelação, que é a revisão. Vamos lembrar a parte de processo, execução de sentença. No momento que eu estou com a sentença, ela é a decisão de primeira instância, decisão monocrática de um juiz. Pode ser revisto? Pode ser revisto. Parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, e eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Então, você solicitou que fosse realizado, foi dada a sentença
e o seu direito vai precluir, ou seja, vai passar o prazo que você tinha para poder executar e não executou, você pode agravar, porque houve uma necessidade de premente ali de se suscitar alguma coisa que o juiz não foi deferido em preliminar na sentença. Ah, professor, eu posso entrar com embargo de declaração? Pode. O embargo de declaração é melhor ainda, porque embargo de declaração cabe de qualquer decisão, de mérito ou interlocutória. Qualquer decisão cabe embargo de declaração. Mas o agravo de instrumento só cabe com relação à decisão interlocutória. Não cabe agravo de instrumento de decisão terminativa. A decisão interlocutória que indeferir a admissão de determinado meio de prova na fase de conhecimento, por exemplo, não é impugnável por agravo de instrumento, por ausência de previsão legal. Você pediu que fosse ouvida uma fita, que fosse vista uma mídia, aí vem a confusão que o advogado faz do caso do visual law, que está aí na moda, bota o link para o juiz acessar o vídeo que quer, o áudio que quer. O juiz não pode acessar. Não pode acessar. Por quê? Porque o programa do tribunal ele proíbe que saia da plataforma do tribunal. Então, não adianta botar link. Você tem que apresentar a mídia, juntar a mídia. Em alguns processos, como é o caso do penal, você pode juntar a mídia, pode anexar a mídia lá na petição inicial, no processo eletrônico. Em alguns processos, não são em todos ainda, vai ter um dia a perfeição, você vai ver a perfeição. Se for foto, pega a foto, bota lá na sua petição, bota em PDF e manda. Entenderam? É assim. Relação entre oralidade, concentração e recorribilidade das interlocutórias, das decisões interlocutórias. Bom, processo do trabalho e juizados especiais cíveis não se ressente da falta de recorribilidade imediata das interlocutórias. Então, não há possibilidade de apresentação de agravo de instrumento em sede de juizado ou justiça do trabalho. Relação entre recorribilidade das interlocutórias e regime de preclusões. Uma preclusão, você há o prazo para você executar, você não cumpriu o prazo, não achou o recorrido, abre-se o prazo de preclusão, 5 anos, seu direito precluiu. Não houve decadência do direito, houve preclusão do direito. Agravo imediato sempre foi meio para evitar a preclusão da matéria decidida na interlocutória. Então, eu posso agravar solicitando antes que aquele direito preclua. Você tem o prazo para recorrer e você não ingressou com a ação, precluiu o seu direito de apresentar agravo. Então, cuidado com isso. Vamos dar uma olhadinha na AGU. Eu trouxe a AGU para você ver que internet, Instagram, rede social, também serve para aprender. Esses vídeos são vídeos pequenos, não está no YouTube, não, está no Instagram, à disposição, ensinando diversas situações que acontecem no nosso dia a dia. Olha só como ele fala em 1 minuto. Ele fala em 1 minuto sobre agravo de instrumento. Que eu estou levando quase 1 hora, 2 horas para falar, ele fala em 1 minuto. Você sabe o que é um agravo de instrumento? A AGU explica. O agravo de instrumento é um dos recursos do direito processual civil brasileiro. Está regulamentado nos artigos 1015 a 1020 do Código de Processo Civil. É, por excelência, o recurso utilizado para atacar decisões interlocutórias. Já a decisão interlocutória é o ato pelo qual o magistrado decide alguma questão incidental, sem resolução do mérito, ou seja, sem determinar o fim do processo. O CPC de 2015 alterou o regramento do agravo de instrumento em relação ao CPC de 1973. Antes, existia a figura do agravo, que podia se dar sobre a forma retida ou por instrumento. O novo Código de Processo Civil não prevê mais a hipótese do agravo retido, somente o agravo por instrumento. Nessa modalidade de recurso, aquele que recorre é o agravante e o recorrido, o agravado. A expressão instrumento significa que o agravante deverá formar o instrumento quando apresentar o recurso. Imagine que em determinado processo o juiz tenha proferido uma decisão interlocutória. Caso seja possível e se deseje recorrer, o agravante deverá formar o instrumento, ou seja, formar os novos autos. Esses novos autos serão encaminhados ao órgão julgador e deverá ser formado por
petição do recurso, nome das partes, exposição dos fatos e do direito e nome e endereço dos advogados cadastrados no processo. Além desses requisitos mínimos, a petição do recurso deverá ser instruída com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Caso algum desses documentos não exista, o advogado do agravante deverá elaborar declaração nesse sentido. Não é necessário juntar todos esses documentos se o processo for eletrônico. Há ainda a possibilidade de o agravante juntar ao processo outros documentos que entenda úteis para o entendimento da demanda. Mas atenção, nem toda decisão interlocutória pode ser atacada por agravo de instrumento. Trata-se de mais uma inovação do Código de Processo de 2015 em relação ao Código anterior. O Código atual traz um rol de decisões interlocutórias contra as quais é possível interpor agravo de instrumento. Caso não esteja nesse rol, em princípio, não é possível a utilização desse recurso. Mas isso não significa que não se possa questionar essa decisão. Apenas que essa impugnação deverá ser feita na apelação após a sentença. Muito já se discutiu se esse rol do artigo 1015 é exemplificativo ou taxativo. Hoje, o STJ já decidiu que o rol é de taxatividade mitigada. O prazo para interpor agravo de instrumento é de 15 dias úteis. Sempre lembrando que se o agravo for da Fazenda Pública, esse prazo será dobrado. E atenção! Caso se trate de processo que tramite em autos físicos, o agravante deverá juntar aos autos do processo principal, no prazo de 3 dias, a cópia da petição do agravo, o comprovante de interposição do recurso, além da relação dos documentos que instruíram o agravo de instrumento. Por fim, tal como na apelação, o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação livre. Quer saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico? #AGU Explica. Até a próxima. Eu adoro essa e no Instagram. A pessoa gosta de usar o instrumentinho do capeta. Tá ok. Quer pegar o capiroto e ficar navegando lá? Então navega em coisa que seja utilizável para você estudar, para sua formação. Vai para o Tribunal de Justiça, a Advocacia Geral da União, Tribunal de Justiça dos Estados, pelo Tribunal de Justiça. Estuda. Utiliza ali para estudar. De vez em quando até aceito você pegar e olhar um amigo, olhar um vídeo lá de cachorrinho. Tá, tudo bem. Mas estuda, gente. Estuda, que é muito interessante nós entrarmos nesse mundo jurídico e a gente começar a dominar um pouco. A gente não vai dominar tudo, não, tá? Mas a gente começa a entender um pouco o mundo jurídico, a gente começa a achar legal. E é aí que está a graça da coisa. Quando você começa a achar legal, você faz muito melhor a atividade que você anteriormente estava fazendo, digamos, um pouco temeroso. Você deixa a temeridade e começa a fazer certinho, tá? Então, vamos ao agravo de instrumento com o que ele falou ali. Primeiro, prazo é de 15 dias úteis. Não conta feriado, sábado, domingo, tá? Não conta o dia de início. O dia de início é no dia seguinte. Eu recebi hoje, começa a contar um dia amanhã e conta-se o último dia. Amanhã, por exemplo, nós temos, hoje é quarta-feira, começa quinta, sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, segunda, terça, quarta. Entendeu a contagem? A contagem são dias úteis, só que na quinta-feira que vem é dia 12. Dia 12 é feriado, então vai pular mais um dia e vai ser na sexta-feira, na quinta-feira que vem. Sem ser a quinta-feira que vem, a outra quinta-feira. Não conta feriado, é só dias úteis. A forma de apresentação, escrita, não é verbal. Tem gente que faz verbal, professor? Antigamente era. Hoje em dia, a exigência é por escrito. Porque principalmente era tudo eletrônico agora. A maioria. Ainda tem autos físicos? Ainda tem autos físicos. Eu, por exemplo, tenho autos físicos de inventário. Ainda é físico, lá em Nova Iguaçu. Então, ainda tem autos físicos, tá? Ainda não conseguiram digitalizar tudo, não. Está tendo até problema com isso. Quais os requisitos? Veja bem, no 319 fala da petição inicial. Petição inicial deverá conter e o agravo de instrumento? 1016. O 1016 determina, isso é o quê? Os requisitos mínimos. Tem que ter os requisitos mínimos. Nome e qualificação das partes, razão de fato e de direito, por que você quer, conta a historinha, o fato, a questão fática, qual é a sua fundamentação jurídica,
a dialeticidade e a dialética, tá? O princípio da dialética, onde você pode pegar e utilizar as razões que você quiser, contanto que você faça a fundamentação legal do que você está falando, tá tranquilo, tá? Posso apresentar fatos novos e fatos de descoberta nova? Pode, justificando que foi encontrado agora, porque a pessoa apareceu, estava sumida, não sabia onde estava, apareceu agora fatos novos. Pode só se você justificar, tá? Lembre-se da lealdade processual. Lealdade é que você tem que juntar os autos na hora certa, tudo que for possível. Não pode juntar depois, documento depois, a não ser que seja explicado por que se juntou depois e a explicação seja razoável, tá? Pedido de anulação ou reforma, pode fazer. Pedido, você tem que fazer no processo pedido de anulação ou reforma da decisão interlocutória que você está recorrendo. Você está recorrendo, você está gravando uma decisão interlocutória. Então, você tem que pedir ou anula ou reforma, tá? Você entra com agravo de instrumento, não faz pedido nenhum, abraço. Não está aí inepto. Lembra da inépcia da inicial? Inepto o seu agravo. É inepto por quê? Porque você não fez o pedido. Qual é o pedido? Quer que reforme ou anule? O quê? Qual decisão? Tem algumas pessoas confusas que faz a petição e não coloca o pedido. É punk. Nomes e endereços dos advogados tem que constar. Pedido de nova decisão, efeito substitutivo, efeito expansivo, integração. Qual é o efeito? O efeito é exatamente da decisão do agravo de instrumento, é substitutivo, vai substituir, vai depender, pode acontecer de ser expansivo ou integrativo, se integrar. Por exemplo, pedir o prazo para a juntada de rol de testemunhas e o juiz indefiniu, se agravou e no tribunal, o tribunal disse que o prazo pode ser dilatado, sim, aí volta para lá e modificou. Tá? Inexistência de procedimento em primeiro grau de jurisdição, interposição. Então, agora, eu entro aonde? É isso que nós estamos falando. Como é que eu vou apresentar meu pedido de agravo? Você não vai apresentar para o juiz de primeira instância, não mais isso. Você vai apresentar diretamente no tribunal, tá? Perante o juiz de primeiro grau, se limitará a remeter os autos ao tribunal. Ele vai remeter os autos só isso, remeter através do processo eletrônico, tá? Antigamente, que entrava lá com o juiz, para o juiz remeter os autos para lá, remeter os autos para a segunda instância. Mas hoje, você podia fazer, o agravo podia ser por correio, fax, e-mail, hoje em dia via eletrônica, tá? Professor, a internet não está funcionando, estou em desespero. Bom, se a internet não está funcionando, você não vai conseguir mandar e-mail. Mandar pelo correio vai ser na data que você mandar a carta registrada. Até pode, mas tem que tomar cuidado com isso, é bem temeroso também, tá? Como é que eu faço, então? É da seguinte maneira. Como eu faço para impetrar um agravo de instrumento, o processo da primeira instância seja físico ou eletrônico? Então, a segunda instância é totalmente eletrônica, independente do processo ser físico ou eletrônico da primeira instância. Então, o agravo deve ser impetrado através de petição inicial eletrônica de segunda instância. Você vai entrar, então, no PJE, no PJE, segunda instância, lá vai estar. Eu vou fazer uma aula só de como manusear o PJE, como advogado. Eu pegando e mostrando aqui para vocês onde é que está a primeira, onde é que está a instância, onde é que você clica. Que isso também é um nicho, tá? Tem gente que, para dar aula de como fazer petição inicial, tem um monte, mas como distribuir a petição inicial? Eu quero ver isso. Ontem eu fui distribuir uma petição, eu fiquei de 10 horas da manhã até as 2 horas da tarde para distribuir, porque eu tinha que preencher o nome das partes, nome dos advogados, endereço, nome do pai, nome da mãe, tem um monte de coisa para fazer. No nosso caso aqui, eu vou entrar em segunda instância. Professor Marcílio. Diga. Professor Marcílio. Será que essa aula de distribuição no PJE poderia ser em um laboratório onde nós pudéssemos estar fisicamente vendo ali, sem ser pelo Teams? Porque realmente é muito importante, muito importante. Vocês não têm token. Para fazer a distribuição, tem que fazer pelo meu token. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó.
eu vou pegar, sair da tela, vou entrar diretamente na tela do tribunal, que eu vou estar com o meu token linkado, vou mostrar agora de uma forma rápida, só para vocês terem noção. Eu coloquei meu token no laptop, já está no laptop, vou entrar no PJE, deixa a internet entrar, está pesado, porque está muita coisa. Poder Judiciário. O que vai acontecer, se a gente for para o laboratório, é que vocês não vão conseguir entrar, porque você precisa do token, que é a senha do advogado, para você poder entrar no PJE ou no processo eletrônico. Então, se a gente for fazer no laboratório, vocês não vão entrar. Eu posso, o máximo, simular. Mas aqui eu consigo entrar no horário, consigo entrar e, ao vivo, não ao mesmo tempo, passar para vocês como é que se entra no PJE. Entendeu? Só que esse horário é o pior horário que tem, que está sobrecarregado. Está sobrecarregado. Entendi, professor, entendi sim. Entendi. Pode ficar tranquilo, entendi sim, perfeitamente. Aqui eu consigo mostrar em loco, na hora, o que está acontecendo lá. Entendeu? Se eu for levar para o laboratório, eu não vou conseguir, vocês não vão conseguir entrar, só eu vou entrar. Aí vou ter que passar também data show para vocês. Então, eu prefiro aqui, que aqui vocês vão acompanhando detalhe por detalhe que a gente tem que fazer para distribuir uma petição inicial. Entendeu? Da mesma forma, o agravo de instrumento. A gente vai ter que acessar a página do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que é aquela página que eu estava acessando ali. Deixa eu ver se já entrou. Vamos dar uma verificada. Está aqui no cantinho. Sai, Marcílio. Vamos ver se entrou. Não, tá. O Tribunal de Justiça está lerdo hoje. A gente bota Teams para jogar junto com o Tribunal de Justiça, aí não vai. Mas a gente entra, a primeira coisa, acessar o Tribunal de Justiça, aí vem os meus conselhos da prática. Primeiro, à noite. Entre as 10 horas da noite e as 4 da manhã, é o melhor horário para você entrar e distribuir petição. Ah, mas professor, mas e se eu precisar distribuir agora à tarde? Aí você vai passar isso que a gente está passando aqui. Fica lá rodando, até entrar. Aí te vê se entra. Se entrou, aqui, ó, Tribunal de Justiça, agora entrou. Entrou o Tribunal de Justiça. Aí eu vou em serviços, tá? Olha como é que tá lento. Não é a minha internet que está lenta, não, tá? Minha internet aqui é rapidíssima, bem rápida. É o tribunal que está lento. É o site do tribunal. Aí eu quero processo eletrônico, eu vejo aqui, ó. Abrir processo eletrônico. Vamos no processo eletrônico rapidinho. PJE. Clico no PJE. Ele vai abrir a página do PJE. Vai. Pode achar que eu estou marcando horário. Não se preocupa não, que eu sei que vocês têm aula depois. Pode deixar. Aí, a gente entra, tá aqui, ó. PJE, processo eletrônico. É tudo lento, tá? Esse horário é o pior horário que tem. É o lento, devagar. Aí, certificado digital ou senha? Eu vou pelo meu certificado digital. Aí eu clico no certificado digital, vai pedir a minha senha. É óbvio, vai pedir a senha. Vamos ver se... Senha. Aqui pediu a minha senha. Eu boto a senha. Vocês não viram. E eu entro na plataforma do processo eletrônico PJE do tribunal. Aí fala da manutenção do sistema. Hoje já começa. Olha só. Isso você tem que sempre estar atento. Olha, hoje, 4/10, quarta-feira, das 19 até as 20 horas, não vai funcionar. Isso você toma aqui de 7 horas da noite até meia-noite, tá? Não bota até as 8 horas da noite, não. Até meia-noite, provavelmente, não vai funcionar. Aí vem os avisos, etc. Competência disponível para o JE. Você vai no painel do usuário, que sou eu serão brevemente vocês. Aqui é o nosso tribunal. Aqui é a pasta que eu posso habilitar minhas petições, tenho que fazer isso no PJE. Tem processo eletrônico e tem PJE. Parte da competência está no PJE e parte da competência está... Então, tem essa situação. Eu quero peticionar. Aí tem em qual processo?
é o novo processo. Eu vou fazer um novo processo. Matéria, jurisdição, matéria. Vamos na matéria de direito civil, direito das coisas. Aí, jurisdição. Qual comarca? Essa aulinha aqui que eu queria dar para vocês. Mas hoje eu não vou dar, não. Eu só estou mostrando como é que funciona para vocês saberem por que a gente cobra tão caro para advogar. Tá? Meu cliente reclamou hoje que eu cobrei dele um determinado valor. E ele, pô, isso tudo... E ele, na hora que ele me ligou, por exemplo, agora eu estou distribuindo sua ação. Eu estou distribuindo desde... Não hoje. Foi aquela que eu te falei que eu comecei 10 horas da manhã. Eu fiquei sem almoçar para poder distribuir, que eu precisava distribuir ontem a petição dele. Aí acontece isso. Depois, clicar no processo eletrônico, clique na imagem mesmo nome, aí preenche como usuário e senha, aí, uma vez logado, selecionar a opção petição inicial eletrônica de segunda instância. Aí, a gente vai entrar com o nosso agravo instrumento diretamente na segunda instância. A gente não entra na primeira instância, a gente entra direto na segunda instância. Ah, mas professor, é enrolado. É enrolado. É enrolado. É complexo. Mas não é difícil, é complexo. Dá trabalho. Por isso que a gente cobra. Porque não é só pensar e fazer a petição. É sentar aqui e ficar no computador preparando o agravo para entrar lá a petição inicial. Vamos ao nosso modelinho. Modelo de agravo de instrumento. Tem a capa do agravo de instrumento. E olha só, não quando eu ensinei petição inicial a vocês, falei petição em civil, família, etc., é dirigida ao juízo, não é seletivo, senhor doutor juiz, é ao juízo. Lembra a petição inicial semana passada? A criminal, que o CPP ainda não foi revogado. Então, você continua em criminal, aí seletivo, senhor doutor juiz. Aqui é agravo, é segunda instância. Então, eu vou me dirigir, não é ao juízo, eu vou me dirigir ao senhor desembargador presidente do Tribunal de Justiça. Eu vou mandar para ele distribuir para uma das turmas. Então, é um agravo, é em segunda instância, eu tenho que me dirigir ao presidente do Tribunal de Justiça, que ele é o distribuidor, ele vai distribuir para uma das turmas para julgar. Então, vai lá o endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nosso. Pula 5 linhas. Já estou dando os macetezinhos, tá? Pula 5 linhas, nome da parte, aí vem a qualificação da parte. Aí, qualificação 319 do CPC, tá? Vem para o senhor advogado, com fundamento do artigo 1015, inciso 5 CPC, que é, aí bota lá o nome do advogado, a OAB, o endereço. Interpor agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, que eu quero que ele suspenda o processo lá. Tem que falar. Suspende lá o processo. Professor, e se não falar nada? Pode não suspender. Porque tem que determinar o efeito suspensivo lá. O desembargador que não é o desembargador presidente. O desembargador que for pegar como relator em uma das turmas. Interpor agravo de instrumento contra pedido de efeito específico, contra a parte contrária, fulana de tal, endereço, tudo. Inclusive, o nome do advogado está representando ela, você já sabe? Você sabe, está lá na contestação dela, você já sabe. Tá? Se não souber porque não houve contestação, aí é outras coisas, você não precisa botar o nome do advogado. Tá? Aí, do preparo, você está explicando, você ainda está lá na primeira folha, do preparo. O agravante deixa de efetuar o preparo, uma vez que foi concedido o benefício da justiça gratuita ou foi pedido de justiça gratuita. Mas se tiver grege, aqui do lado direito, aqui, ó, do lado direito, onde eu estou passando o mouse, aqui do lado direito você vai ter que escrever grege, número tal e o número da grege que você recolheu. Tem que já recolher com grege, pelo amor de Deus. Se você não fez o preparo, ou você justifica por que você não fez o preparo, ou você bota lá o número da greve que você recolheu. O que é o preparo, professor? Pagamento de custas. Preparo é pagamento de custas. Tá? Segundo ponto, tempestividade. Está no prazo? Fala que está no prazo. Tem que falar, professor. Tem que falar. Para com esse negócio. Não sei de onde surgiu isso. Não vou culpar nenhum professor, mas não sei de onde surgiu isso. O juiz tem que saber. Não. Se o juiz é ele lá, você tem que colocar. A lei determina,
tem que ser tempestivo. Olha, a tempestividade está aqui, ó, porque eu recebi no dia tal, e hoje é dia tal, e não fez 15 dias úteis. Nome e endereço completo dos advogados, o advogado agravante, fulano de tal, advogado agravado. Ah, professor, já botei lá em cima, então não precisa botar de novo aqui. Se já botou lá em cima, não precisa repetir. Tá? Da juntada das peças obrigatórias e facultativas. O apelante deixa de juntar as peças, tendo em vista o artigo 5º do artigo 17, prever não com obrigatoriedade quando for de forma eletrônica. O processo é eletrônico. Então, não preciso. Então, cita lá isso, cita lá. Aí tá, essa é a sua capa do seu agravo. Esse não é o agravo. Essa é a capa, aquela folha que vai na capa, e atrás vem o seu agravo. Tá? Isso é só a folha preparatória de você se apresentando e dizendo para o presidente, olha, está tudo bem aqui, está tudo legal, mas, por favor, eu quero agravar dessa decisão. Aí, depois da folha da capa, aí você vem com o seu agravo. Razões do agravo do estudante. Aí vem, primeiro, toda a formalidade que exige da nossa peça. Tá? Formalidade por quê? Porque nós somos formais. Nós somos formais. Eu que falo um linguajar mais acessível, eu falo de forma mais coloquial, porque eu estou dando aula para os meus alunos. Eu não quero mostrar para os meus alunos que eu sei. Eu quero que os meus alunos aprendam, entendam. Eu não quero falar bonito com os meus... Nossa, o professor Marcílio é erudito. O Clóvis, por exemplo, o filósofo Clóvis, que vocês viram aí no começo da aula, ele fala de forma erudita, bonita e tal, mas eu preciso alcançar todo mundo. E meu público é um público de alunos. Eu não quero que meus alunos me idolatrem porque eu falo bonito. Eu quero que meus alunos aprendam o que eu estou ensinando, entendam o que eu estou ensinando. Por isso que o linguajar é mais coloquial. Mas nós precisamos utilizar o linguajar formal nas nossas petições. Então, tá lá, egrégio tribunal, colenda Câmara, douto desembargadores. A respeitável decisão, aí você vai pegar, dizer por que você está dizendo que tem que ser agravada e vai falar na comarca, o auto do processo, qual a comarca, quem é agravante, quem é agravado. Se tiver mais que um, se for um litisconsórcio passivo ou ativo, tem que falar todo mundo, tá? Breve síntese do processo. Você vai fazer um resumo daquilo que aconteceu lá do processo. Eu entrei com a petição inicial, pedi gratuidade, juntei os comprovantes de rendimento, imposto de renda, tudo para demonstrar que meu cliente não tem condições de arcar com os custos processuais, é o IPO suficiente, e mesmo assim o juiz não aceitou, você bota lá seus motivos. Do pedido de efeito suspensivo, se houver necessidade. Precisa suspender o processo para não precluir o direito, você diz por que o efeito suspensivo. Razões da reforma. Conforme demonstrado, dito lá inicialmente, o cliente não tem dinheiro para pagar a gratuidade, inclusive ele está com o nome no Serasa. Você faz as razões da reforma. Por que você quer que reforme a decisão que o juiz indeferiu seu pedido de gratuidade, por exemplo? E quarto, é por isso que eu boto sempre títulozinhos para que você não se perca. Eu sempre gosto, para mim, eu não me perder. Eu sempre coloco, até quando eu vou peticionar, eu boto os títulos do que tem que ter. E depois eu vou preenchendo as lacunas. Tá? Pedido. Então, você fez os fatos, exposição dos fatos, razões da reforma, agora você tem que pedir. Pedir o quê? A reforma. Que seja reformada a decisão. Em face do exposto, requer o conhecimento do presente recurso, que é o agravo instrumento, e dada a tutela liminar, se for pedido tutela liminar, ou dada a gratuidade, se for pedido gratuidade foi indeferida, nos termos do artigo tal, fundamentação legal. Aí temos aqui, pede deferimento, advogado, e você junta a documentação e distribui da segunda instância. Faz a distribuição. Hoje, nós demos essa parada exatamente aqui no agravo de instrumento. Eu sei que foi rápido, eu sei que tem muita coisa para ver ainda, mas eu preciso que vocês relembrem a agravo de instrumento. Primeiro ponto. Segundo ponto. Nós vamos fazer provavelmente antes do final da sua avaliação, no final agora de outubro, começo de novembro, eu vou fazer uma aula aqui pelo Teams, uma jornada especificamente sobre distribuição. Vou fazer de GRESH. GRESH também, que vocês não sabem recolher GRESH, tem que aprender a recolher. GRESH,
e distribuição de petição inicial, em primeira instância, pelo menos, para vocês aprenderem. Tá ok? Segunda-feira eu vejo aqueles que vão estar lá na aula e na quarta-feira que vem a gente continua com a nossa jornada. Obrigado pela atenção de vocês, espero ter ajudado um pouco. Eu sei que eu lancei dúvidas, sei que dúvidas foram lançadas, mas garanto a vocês que essas dúvidas logo se dissiparão. Foi um prazer estar com vocês, vejo vocês na semana que vem. Um grande abraço, fiquem com Deus.